Vamos lá, então, começar mais uma aula de hoje, né? Olá, alunos. Tá? Aqui já é boa noite, né? Mas eu queria cumprimentar vocês por mais um dia de aula aí, ok? Bom, então, todos sejam bem-vindos aí para a nossa primeira aula, né? Módulo 1, a construção do conhecimento, né? Então, sou o Daniel Montanini, né? Professor, doutor da Universidade Federal do Amazonas aí, tá? Então, todos sejam bem-vindos aí mais uma vez no nosso encontro aí, para nós discutirmos a construção do conhecimento, né? Por que coloquei essa imagem aqui, né? Aqui está uma estátua, né, de Leonardo da Vinci, e aqui está representado, né, o homem vitruviano, né, um famoso esboço, né, das medidas perfeitas do ser humano. Então, como nós estamos trabalhando fisiologia humana, tá, nada mais lógico, né, que utilizar o homem vitruviano e homenagear aí, né, um dos grandes, né, cientistas, matemáticos, né, pintores e também anatomista, né. Ele também iniciou o campo, né, da ciência, né, na descoberta da anatomia e fisiologia humana. Ele começou os estudos, né, sobre isso. Então, por isso eu coloquei a imagem dele em todas as minhas aulas. Então, está a explicação aí, o porquê do homem vitruviano, né, de Leonardo da Vinci aqui. E essa sobre a construção do conhecimento, esse assunto aqui, vocês já tiveram algumas aulas anteriores, então eu vou repassar, reestruturar esse conhecimento, né? E depois, ao final da explicação, vocês têm uma atividade que eu enviei para vocês pelo portal. Então, tem uma atividade bem interessante que vocês vão realizar e depois enviar para mim para avaliação, tá? Então, muita coisa que vocês já viram, né? Outras coisas ainda não, mas sempre é bom lembrar, porque nós sempre estamos trabalhando com o conhecimento científico. E eu tenho que justamente conhecer isso aí, eu tenho que ter em mente como isso ele foi evoluindo ao longo da existência do ser humano, tá? Então, vamos lá. Então, existem 4 tipos de conhecimento, né? O conhecimento empírico, tá? Ele surge conosco. Na realidade, ele nasce conosco. Eu aprendo no meu dia a dia. O segundo, o conhecimento teológico, esse que é o bastante irrigado em nós, também nós, desde criança, os nossos pais e as nossas mães, né? Pai e mãe, ele vem falando sobre a existência de um ser superior, um Deus, né? Que comanda tudo. Então, esse é um tipo de conhecimento bastante irrigado em nós. O terceiro eu vou comentar que é o conhecimento filosófico, tá? Com alguns exemplos para vocês. Então, os questionamentos que nós fazemos muitas vezes trazem respostas, outras não. E por último aqui, o conhecimento, né, mais novo, vamos dizer assim, é o conhecimento científico. É esse que nós trabalhamos na sala de aula. Tá? Então, geralmente, o aluno ele chega com conhecimento empírico, e nós temos o dever de transformar esse conhecimento empírico em conhecimento que é científico, tá? Então essa é a função da escola. Por isso que o aluno busca a escola, justamente para aprender o conhecimento científico aí, como que ele vem desenvolvendo ao longo dos tempos, tá? Bom, o que é o conhecimento em si, tá? Então, conhecimento, na realidade, é uma dualidade entre o sujeito que conhece, tá? E o objeto conhecido. Então, isso aqui é o que eu quero conhecer. Então, existe essa dualidade entre sujeito e o objeto. Então, sou eu e o objeto, você e o objeto, o aluno e o objeto, que é o conteúdo. Então, quando você vai trabalhar fisiologia do sistema circulatório, então o aluno vai se inteirar entre ele e o sistema circulatório. A partir daí surge o quê? Esse conhecimento. Esse conhecimento pode ser do senso comum, tá? Ele acreditar em algo, tá? Que possivelmente não é a realidade. O conhecimento filosófico, o teológico e o científico. Então, para essa interpretação desse objeto,
ele vai buscar um dos 4 tipos de conhecimento, tá? Eu vou comentar os 4 tipos, mas o foco vai ser nesse último aqui, que é o qual nós trabalhamos na sala de aula, tá? Na universidade como um todo, ok? Então, vamos lá, tá? Vamos passar aqui. Então, o que que é o conhecimento é o conhecimento do senso comum, tá? Que conhecimento que é esse? Tá? Deixa eu clicar aqui. Que conhecimento é esse? Então, é um conhecimento, né, da habilidade que nós temos, da observação. Nós acreditamos sem saber as razões, tá? Esse conhecimento ele é adquirido no trato direto com as coisas e com os seres humanos, e ele é limitado. Ele é um pouco que, ele é, vou dizer assim um pouco, ele é muito superficial, tá? Então, conforta-se com a aparência. Eu vou dar uns exemplos daqui um pouquinho, né? Ah, eu vi algo, eu senti algo, tá? Me disseram que. Então, essas palavras, esses prefixos aqui, desculpa, pessoal, ele sempre antecede a explicação de um fenômeno, tá? Ele é sensitivo, porque é referente à vivência das pessoas, o estado de ânimo e das emoções. Então, por exemplo, um exemplo banal aqui, né? História de pescador, tá? Então, dependendo do ânimo do contador, né? Aquele peixe que tinha 10 centímetros que ele pescou, ele passa a ter o quê? 30, 40, até 100 centímetros, né? E vai depender muito da emoção. Então, o conhecimento empírico, ele parte dessas premissas e é o sujeito que organiza as suas experiências próprias ou ouvidas. Né? Tá? Eu ouvi dizer que aconteceu isso. Tá? Então, na realidade, isso é o conhecimento do senso comum, empírico. Tá? Como assim, professor? Então, vamos lá. Na realidade, como que ele se expressa? Então, na realidade, vamos lá ver como que ele se expressa aqui. Opa, aqui vamos lá, tá? Ele é assistemático, ele não visa uma sistematização. O que significa uma sistematização ou uma não sistematização? Uma sequência de fatos, tá? Não existe como eu provar esse tipo de conhecimento, tá? E nem a forma de adquiri-las, nem tentativa de validá-las. Não tem como eu validar isso, esse conhecimento do senso comum, tá? Ele é acrítico, tá? Ou seja, ele não critica para saber se o conhecimento é verdadeiro ou falso. Realmente esse peixe é desse tamanho mesmo, né? Você tem foto, né? Você tem filmagem? Não. Então, na realidade, ele não tem uma sequência de fatos. É que eu mostrei para vocês aqui, essa figura aqui mostra o quê? Que, na realidade, ele acriticou, ele não é sistemático, ele é passado de um indivíduo para o outro sem nenhum questionamento, simplesmente ele passa. Sempre nós falamos isso, que é agora na televisão, agora é moda, né? É mito ou verdade, tá? Então, na realidade, os mitos, eles surgem aqui. É mito ou verdade? Então, o conhecimento empírico, eu não estou falando que ele é errado, mas ele passa por essa nuance aí, tá? Por exemplo, aqui, então, o que é exemplo do senso comum? Então, isso aqui é muito comum nós encontrarmos, né? E nós temos que respeitar o nosso aluno, né? Entender esse processo aqui, tá? Então, o que que é esse conhecimento de senso comum? Por exemplo, colocar arroz no saleiro. Se você colocar arroz no saleiro, né, no potinho de sal, ele vai absorver, né, a umidade. Mas por que ele absorve a umidade? Não, não sei, você coloca. Então, não tem uma explicação científica. Simplesmente a gente repete sem questionar o porquê. Porque, na realidade, quem absorve a umidade do ambiente é o sal, que ele transforma em íon. Como a molécula de água, ela apresenta duas polaridades, né? Um polo positivo e negativo, e o sal NaCl é o Na, que é um cátion, e o cloro, que é um ânion, então eles ligam facilmente a molécula da água. Então, isso é o conhecimento científico. Conhecimento senso comum. Coloca arroz no saleiro, que funciona. Na maioria das vezes, não funciona, devido a esse processo que eu expliquei para vocês, né? Identificar se irá chover, tá? Então, doeu meu calo, vai chover.
Ah, doeu a minha cirurgia, vai chover, tá? Não tem nada a ver a cirurgia, o calo, com a chuva, tá? Mas as pessoas acabam remetendo a esse tipo de conhecimento. E isso é um caso de senso comum, tá? Na realidade, o que acontece aqui, com baixa temperatura, onde eu fiz a cirurgia, então foi rompido alguns neurônios. Então, quando a temperatura cai, a musculatura ela contrai um pouquinho, os vasos sanguíneos contraem. Os vasos sanguíneos contraindo, isso determina o que? O estímulo de dor. E não tem nada a ver com a chuva. Isso que eu falei para vocês é conhecimento científico, né? Chá de alho para tosse. Funciona? Pode até funcionar, até concordo. Mas por que que funciona? Não, toma o chá que funciona. Tá? Limão para gripe, isso também é um conhecimento do senso comum, todo mundo faz isso, eu até faço isso. Irmão. A gente já sabe o porquê. Porque o limão apresenta o ácido cítrico, e o ácido cítrico é um excelente o quê? Antisséptico. Quando eu estou fazendo esse chá de limão, tá? Esse ácido cítrico é liberado para a água, quando ele passa na garganta, ele mata as bactérias, tá? Então, por isso que é bom. E não simplesmente porque limão é bom para gripe, tá? Então, eu dei um exemplo do senso comum e transformei para conhecimento científico. Manga com leite faz mal, tá? Isso aqui é um outro mito. Esse manga com leite faz mal. Quem já não tomou uma vitamina, né? Um suco com leite e manga, e ninguém morreu, tá? Não vai transformar num veneno mortal, tá? Isso aqui surgiu na época dos senhores, né? Das fazendas, para que os seus funcionários e escravos não comesse manga, né? E depois fosse beber o leite todo dele lá das vacas dele lá que ele está produzindo, ou vice-versa. Então, esse tipo de fala surgiu lá atrás, tá? Lá no século XVIII, XIX, e é válido até hoje, tá? Então, isso aqui é mito. Café como estimulante. Ah, você está precisando de café? Toma estimulante. Mas por quê? Porque o café é estimulante. Mas toma que é estimulante. Mas por quê? Porque ele tem cafeína, tá? Agora, conhecimento científico, né? Uso de babosa para queimadura. Passa babosa. Vocês não podem fazer isso, pessoal, né? Porque a babosa pode estar contaminada, o ferimento às vezes não está bem limpo, então pode infeccionar mais ainda, tá? Então, certo, houve queimadura, vá procurar ajuda de um médico, vai para o hospital, um posto de saúde, né? Nós não devemos utilizar isso aqui, porque pode prejudicar ainda o grau de cicatrização, tá? Mas o porquê? Porque a babosa apresenta a molécula que ela é o quê? Cicatrizante, tá? Conhecimento científico. Cravo para garganta. A cravo para garganta é excelente, é a mesma coisa do limão, tá? Então, o cravo, ele apresenta uma substância, uma molécula antisséptica, tá? E não simplesmente é bom para garganta, mas bom para garganta por quê? Tá? É só fazer frio que minha aqui faltou um R, gente, ó. Aqui faltou um R, ó. Cirurgia dói. E realmente dói. Mas é porque, como eu havia falado lá em cima, né? De vai chover. Então, quando a temperatura cai, os vasos sanguíneos contraem, tá? Para aumentar a pressão sanguínea, né? Aumento de calor. E como eu fiz uma cirurgia naquele local, não é bem irrigada por sangue. E automaticamente essa falta de irrigação naquele pedacinho realmente dói. Mas não dói porque fez frio, é porque os vasos sanguíneos contraíram. É só você aquecer aquela região que não vai doer mais, tá? Na época que estiver fazendo frio, tá? Então, tudo isso é o tipo de conhecimento do senso comum, tá? Continuando aqui, o conhecimento filosófico, né? Então, vamos lá, ele é composto por 5 características. Então, quais são essas características aí, tá? Então, lá, eu coloquei aqui um movimento aqui, mas vamos lá, tá? Então, quais são essas 5 características que eu vou determinar aí o conhecimento aqui, tá? O conhecimento filosófico. Na realidade, então, quais são as características desse conhecimento filosófico? Então, vamos lá, não há soluções para um grande número de questões, mas habilita o ser humano a ver melhor o sentido da vida. Tá? Então, na maioria das vezes, né, é um conhecimento é mais o que estimulante, tá? É para aumentar ainda mais a nossa autoestima. Tá?
O objeto da filosofia são as realidades mediadas que ultrapassam o limite da experimentação, tá? Procura compreender a realidade em seu contexto mais universal, mais amplo. A razão pura para questionar problemas humanos, né? Então vamos filosofar, né? Então vamos filosofar, né? Por exemplo, né? Qual a origem do ser humano? Por que o ser humano existe? Por que existe a luz? Por que eu tenho que, por exemplo, né, praticar o bem? O que é o bem? O que é o mal? Alguns animais, por exemplo, o ser humano é racional, o cachorro é irracional, mas se o homem bate no cachorro, mata o cachorro, então o homem é irracional e o cachorro é racional. Então, a filosofia ele questiona esse tipo de comportamento. Tá? Então, ele questiona a si mesmo e a sociedade. Não é algo acabado. Tá? Então, conhecimento científico, filosófico, desculpa, ele não é acabado aí. Então, como por exemplo, tá? Como por exemplo, aqui, tá? Aqui, aqui em Franca aconteceu da lavoura, né? Então, nós temos aqui muitas plantações de cana-de-açúcar. No início, eram os cortadores de cana. Hoje, tem máquina. Então, uma máquina ela faz trabalho de 15, 20 homens. Então, a máquina substituirá quase totalmente o homem? Sim ou não? Vamos questionar, tá? Na realidade, não, tá? Então, nós estamos na frente de uma máquina, ela não está substituindo o professor, muito menos o aluno, tá? Mas existem algumas realidades em algumas plantações que a máquina substituiu parcialmente o ser humano. Mas isso é questionamento filosófico. A clonagem humana será uma prática aceita universal? Todo mundo vai aceitar a clonagem humana? Tá? O conhecimento tecnológico é um benefício para o homem? A tecnologia só traz benefício ao homem, não traz nenhum malefício? Tá? Nós estamos vendo agora, com a tecnologia na educação. Tá? Está trazendo benefício ou não? Tá? E as pessoas que não têm acesso, como é que funciona? Tá? Quando chegará a vez do combate à fome e à miséria? Quando que essa miséria vai acabar? Quando que a fome vai acabar? Tá? A gente não sabe. Então, isso todos são questionamento que filosófico. O homem é um produto do meio ou o meio que é produzido pelo homem? Tá? Então, como que funciona isso? Né? Se uma criança, né, ele nasce numa região muito perigosa, por exemplo, lá em São Paulo, a Cracolândia, onde vende crack ali, aquela coisa toda, ele vai se tornar um indivíduo que vai mexer com crack? Quem nasce na favela vai virar um favelado? Então, a filosofia questiona isso. A gente sabe que não vai virar nada disso, né? Mas a filosofia ele questiona justamente estes argumentos aí, tá? O conhecimento teológico, pessoal, esse aqui ele é bem forte em nós, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado ao lidarmos com questões religiosas, né? Principalmente a partir do conhecimento científico. Nós temos que respeitar o conhecimento, o senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, porque a nossa função é mostrar o conhecimento científico, independente daquilo que eu acredite. Eu vou para uma escola, eu tenho que ensinar o conhecimento científico. O conhecimento teológico é apoiado em doutrinas sagradas, ele é infalível, é o ato de fé. Eu acredito que Deus existe. Você viu Deus? Não. Você tem alguma foto dele? Não. Você tem uma filmagem dele? Não. Mas eu acredito. Ótimo, é o conhecimento teológico. Tá? Então, na realidade, nós desenvolvemos atitudes possíveis diante de um mistério. Então, ele busca compreender mediante a reflexão científica ou filosófica. Aceita explicações de alguém depositando uma atitude de fé. Isso aqui é muito importante, né? É a fé que move o conhecimento teológico, tá? Diante de um conhecimento revelado. Então, por exemplo, aí, alguns milagres, tá? Então, houve um milagre, então a pessoa acredita que foi a fé dele que fez revelar aquele milagre por um ser superior. Eu tenho que aceitar.
Então, eu tenho que respeitar essa pessoa, porque ele pensa assim, tá? A fé da teologia é ligada ao testemunho de uma pessoa diante de outras, revelando o mistério divino, porque eu falei para vocês, né? Então, a pessoa, às vezes, está passando por alguma doença, né? Não encontra nenhum medicamento, então a pessoa faz um voto para Deus, né? Então, ele faz uma promessa. E pode acontecer dessa pessoa ser curada, tá? Então, isso é um conhecimento teológico, tá? Se eu não acreditar, tudo bem, mas eu tenho que respeitar quem acredita, tá? Então, valendo-se, né, de argumento de autoridade. Então, isso que muitas vezes a gente tem medo, né? A gente tem medo do desconhecido. Olha, ó, cuidado que Deus está vendo, hein? Ó, se você vê isso, né? Principalmente os pais falam isso, né? Ó, se você fizer isso, eu não estou vendo, mas Deus está vendo, né? Então, quando fala assim de Deus está vendo, nós utilizamos o argumento de autoridade. Então, nós nascemos com esse tipo de conhecimento, porque os nossos pais, ele acaba colocando isso em nós aí, tá? Então, o conhecimento teológico, né, um exemplo, né, um dos livros mais conhecidos é a Bíblia, tá? E lá em Gênesis, né, está assim: no início não existia nada. Então Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez, tá? Faça-se os animais, as águas. Então é o primeiro relato que nós temos, né, da origem do universo, da terra, das plantas e dos animais, inclusive nós seres humanos, né? Então nós temos que respeitar muito esse tipo de conhecimento, tá? Então, é um conhecimento que ele é recebido pela fé e pela revelação, e não está aberto para questionamento científico ou dúvida cética. Cética naquelas pessoas que não acreditam em nada, tá? Então, foi Deus que fez e pronto, acabou. E ninguém questiona, ok? O medo das coisas invisíveis é a semente natural daquilo que todo mundo, em seu íntimo, chama de religião. Então, eu nunca vi Deus, eu nunca vi ele na minha frente, mas eu acredito nele. Isso significa que é ter fé, tá? Então, na realidade, ele acredita que naquilo, no seu íntimo, a fé é tão grande que ele chama isso, nós chamamos isso de religião, tá? E o jeito de ver pela fé é fechar os olhos da razão, segundo Benjamin Franklin, né? O inventor lá da lâmpada aí, tá? Então, na realidade, os pesquisadores, né, enxergam dessa maneira, tá? Como nós também enxergamos dessa maneira. Então, cada um tem algum exemplo aí, né, de revelação divina, tá? Tanto eu quanto vocês, e nós temos que respeitar isso aí para nós continuarmos com a nossa discussão. Por que que a ciência desenvolveu? Né? Então, como que surgiu a ciência? Tá? Então, aqui eu coloquei Opa, gente, não estou dando certo aqui, ó. Pronto, deu certo. A ciência ela desenvolveu a partir dos homens primitivos, que viviam sob a ameaça das forças da natureza. Né? Então, está passando, né, uma novela aí no determinado canal que está mostrando justamente isso, né? Então, eles fazem aquelas oferendas, né, para os deuses. Ó, não faça isso porque o Deus vai te punir. Não faça aquilo porque Deus vai tirar o alimento. Não faça isso porque Deus, né, ele vai enviar uma doença, vai acabar com a alimentação e o povo vai morrer, né? E a tempestade, por exemplo, aqueles raios, relâmpagos, trovões, é porque nós fizemos algo de errado, né? Mas será que nós fizemos algo de errado mesmo? Será que esse Deus é tão ruim assim, né? Animais ferozes, né? A pessoa, né? Os nossos primitivos ia caçar animais, né? Então ele fazia uma benzição, todo um processo para matar o animal, né? E se o animal se a caça não fosse bem, né, suscetível, né, se ela não fosse, se o ser humano não trouxesse algum alimento para o seu grupo, né, é porque eles fizeram algo de errado, aquela coisa toda. Então, ele tem toda uma crença em um ser supremo, tá? A questão das guerras também, das forças sobrenaturais, vulcões, terremoto, vendaval, tsunami.
Então, tudo isso o homem foi questionando. Mas será mesmo que é Deus que faz isso? Será que vem isso realmente de um ser supremo, né? Então, na realidade, o homem começa a questionar e ele começa a interpretar isso aí. Ele começa a anotar mesmo, literalmente. Ele chega à conclusão que não tem um Deus que provoca isso, tá? Isso são forças da própria o quê? Natureza, tá? Então, por exemplo, o que diferencia aqui, né? Vou mostrar para vocês o que diferencia um agrônomo, né, de um agricultor, de uma pessoa que trabalha lá na roça. Qual a diferença entre os dois em termos do conhecimento? O agricultor, ele tem conhecimento do senso comum, tá? Ele aprendeu ao longo de sua vida e o conhecimento foi passado de geração para geração. Ele acaba repetindo o que ele aprendeu. O agrônomo, ele tem um conhecimento científico, ele foi na universidade, ele teve experiência como agricultor, só que o agrônomo ele teve essa experiência num curto prazo de tempo, por exemplo, em 4 anos, enquanto que esse agricultor teve 20, 30, 40, 50 anos para ir aprendendo. Tá? Então, por exemplo, qual é o momento certo para a semeadura? Qual que é a época certa para a colheita? A necessidade de adubo para o solo. Qual que é a época de chuva? Então, se você for perguntar para o agricultor, ele vai saber. Se você perguntar para o agrônomo, ele também vai saber. Mas até a diferença na apropriação do conhecimento, ela foi diferente, tá? O agricultor ele vai falar numa linguagem mais científica, o agrônomo, e o agricultor ele vai falar numa linguagem mais popular, tá? Qual dos dois vai acertar mais, tá? Logicamente, aquele que tiver mais experiência e, principalmente, que mais conhecimento científico. Com certeza, o agrônomo. Tá? Mas eu não vou desprezar o conhecimento do agricultor. Eu tenho que respeitar esse conhecimento dele. Tá? Porque também é um conhecimento válido. Tá? Então, está aqui. Então, conhecimento do agricultor. Tá? Então, é o conhecimento transmitido de geração para geração, é uma educação informal e apresenta o quê? Pela imitação. Então, o meu pai fez assim, o meu avô fez assim, e eu vou continuar fazendo aqui. Então, conhecimento que chama de empírico, pela observação, tá? E ele vai produzir realmente. Agora, o agrônomo, ele foi treinado, é um conhecimento apropriado. É o caso de vocês, que serão futuros professores. Na realidade, vocês estão recebendo conhecimento científico, estão sendo treinado, apropriado, para que vocês se deem muito bem quando vocês entrarem na sala de aula. É um conhecimento racional, porque existe uma ordem para se dos eventos, e ele é geral. Tá? Então, esse conhecimento vale para a plantação de arroz, trigo, milho, soja, ele é amplo. Tá? Então, esse conhecimento científico ele é um conhecimento para explicar o porquê. Então, o porquê que aconteceu isso? Por que houve uma melhor colheita? Como? Como isso aconteceu? Como essas plantas não desenvolveram bem? Tá? Então, o agrônomo ele é capaz de chegar no fundo, né? Ao fundo desse conhecimento. Ah, foi devido a um vírus que foi trazido pelo ar, ou foi trazido junto com a semente, ou foi um fungo. Ele é capaz de explicar o que aconteceu. Já o agricultor ele vai ter uma certa dificuldade em justificar o porquê. Ah, pode ser que a semente veio contaminada. Como assim? Então, falta dados, né, para o agricultor. Mas que ele tem conhecimento, ele tem. Mas dentro do sucesso, quem vai ter vai ser o agrônomo. O sucesso vai ser maior, tá? Porque ele vai anotando tudo. Eu coloquei essa figura para vocês perceberem, né? Então, qualquer variação ou variações de tempo ou na agricultura, ele vai o quê? Anotando. Já o indivíduo, né, já o agricultor que trabalha com a roça, ele vai guardando junto na mente. E isso, com o tempo, acaba sendo o quê? Esquecido. E o que dificulta, numa próxima lavoura, ele ter um sucesso como um agrônomo tem, tá, durante o seu trabalho. Tá? O conhecimento científico. Tá? O conhecimento científico ele apresenta uma ordem.
proposta pelo cientista, tá? Que deve ser o quê? Sentido, passar por testes, ou seja, responder a critérios denominados metodológicos. Então, existe uma metodologia. Não é igualzinho um conhecimento empírico. A pessoa vai lá e faz. Como que você fez isso? Não, eu fiz, mas o que você utilizou? A pessoa não consegue mensurar. No conhecimento científico, sim, nós conseguimos mensurar, porque nós fazemos testes, tá? E tudo é bem padronizado, tá? A ciência é um conhecimento sistematizado. O que significa isso? Eu tenho que seguir algumas metas para chegar à resposta que eu quero. Tudo pode ser que eu não chegue, mas eu tenho que seguir alguns, alguns critérios aí. É derivado da observação, tá? Estudo, experimentação, levados a um fim de determinar a natureza ou princípio do que está sendo que estudado, né? Cosby 2003. Então a ciência ela trabalha com isso, com conhecimento sistematizado, com estudo, com experimentação. Então é isso que eu tenho que levar para um aluno, né? O conhecimento científico. Então, quando eu falo que a pressão arterial é 120 por 80 na escala de Mercúrio, né? Então, o que significa isso, esse 120 por 80, né? Na escala de Mercúrio? O que é isso, né? A contração sistólica e a diastólica. Então, o que é isso, esse movimento? Então, conhecimento científico, né? Então, ainda a pessoa fala assim, vai lá tirar a pressão, né? Você não tira a pressão, porque se você tirar a pressão da pessoa, a pessoa morre, né? Então, esse conhecimento, senso comum, a pessoa fala e nem percebe. Então, você que está na universidade e nós que estamos aqui professores, é aferir a pressão, né? O correto é, se você falar para mim que você vai tirar a minha pressão, eu saio correndo de você, né? Não olho nem para trás, né? Ou seja, você vai me matar. Então, nós que estamos na universidade, nós temos que mudar o que é o nosso vocabulário. E a ciência tem esse vocabulário específico. E nós somos obrigados a mudar o nosso vocabulário. Porque senão não adiantou eu entrar na faculdade. Não adianta eu entrar na faculdade e continuar falando que vai tirar a pressão da pessoa. Então, o que adiantou eu fazer biologia, né? E ter aula de prática de ensino lá, e falar que vai tirar a pressão ainda. Então, não adiantou nada as aulas de fisiologia humana e nem de prática de ensino. Tá? O conhecimento científico, né, ele apresenta 4 características. Ele é objetivo, porque descreve a realidade independente da vontade do pesquisador. Foi aquele resultado. Eu não inventei, foi dado aquele resultado. Tá? Ele é racional, porque ele vale da razão e não da minha sensação ou impressão. Eu acho que vai fazer isso. Eu acho que vai chover porque aquela nuvem, cumulonimbus, né? Não, você não tem que achar, tá? No conhecimento científico você não acha, tá? Então você tem que ser racional, é ou não é? E para chegar o que é aquele resultado. Às vezes um resultado positivo ou resultado negativo. Você trabalha, né? Um ano com a pesquisa, chega no final, não dá aquele resultado que você quer. Aí você vai ter que recomeçar tudo de novo, tá? Ele é sistemático, porque ele é organizado racionalmente, né? As ideias são organizadas. Então, o que eu vou fazer primeiro, tá? Em primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Outra coisa, o conhecimento científico, ele é geral. Então, ele engloba vários fenômenos, tá? Então, um fenômeno que eu descobri aí no Amazonas, esse fenômeno de chuva tem que acontecer aqui também. Se o relâmpago que cai no Amazonas, tá? A produção de relâmpago aí tem que ser a mesma que aconteceu aqui em Franca, no estado de São Paulo, ou vice-versa, tá? Então, esses fenômenos, ele tem que ser o quê? Geral. Ele pode ser falível? Sim, tá? Ele é falível, tá? Um exemplo são as amígdalas, né? Quando eu era criança, né, era comum tirar as amígdalas das crianças para evitar o que? Infecção de garganta. Depois viram que era justamente as amígdalas
que o quê? Entre aspas, protegia a garganta das infecções, mas aí foi tirado, tá? Então, isso foi um erro que acometeu com a ciência. A ciência erra, tá? Mas ela é capaz o que também de se reorganizar aí. É o que está acontecendo com a Covid, né? Nós estamos vendo alguns medicamentos são contra, outros a favor, né? Então, nós vamos descobrir se é falível ou não daqui a uns anos. Agora, nós estamos tentando os medicamentos para salvar vidas, tá? Então, vai dar certo ou não, não sei, vamos ver ali na frente, tá? Ele é verificável, tá? Porque ele tem a possibilidade de ser demonstrado a veracidade das informações. Então, como que você chegou a esse resultado, Daniel? Aqui os resultados. Pode fazer o experimento. Eu tenho um protocolo a ser seguido, né? Então, refaça esse protocolo aqui. Se a pessoa fizer e não der os mesmos resultados, então o que aconteceu? Ou a pessoa errou, ou você colocou algo de errado naquele protocolo. Mas ele é verificável. Tá? Bom, então, o conhecimento surge da necessidade de que? Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Passa o slide. Então, quando é que surge esse conhecimento científico? Encontrar soluções para os problemas. A nossa vida é resolver problemas. Por que vocês estão agora tendo uma aula de fisiologia, né? Prática de ensino? Para resolver possíveis problemas que vocês vão ter lá na sala de aula. Tá? Então, tanto em nível profissional, quanto em nível de viver no ambiente, né? Aqui no planeta Terra, né? Resolver problemas de ordem prática e da vida diária, né? Do senso comum aqui, né? Então, por exemplo, né? Por que as folhas dos vegetais são verdes? Por que é verde? Tá? Que pigmento ali da folha que torna a folha verde? Tá? O que é verde? Por que é verde e não é azul? Isso é física, isso é química. Tá? Então, no nosso caso, nós vamos resolver problemas para interpretar o ambiente, né? Fornecer explicações sistemáticas, tá? Que possam ser testadas. Ah, é o pigmento clorofila. Mas tem pigmento clorofila? Tem. Como que nós podemos fazer isso aqui? Ah, então vamos pegar algumas folhas, colocar no álcool lá, deixar algumas horas e colocar um papel de filtro ali. Ah, apareceu aqui uma coloração verde e amarela. Ah, então a folha só não tem pigmento que de clorofila. Tem também xantofila, tem caroteno, tá? Então, esses testes que eu estou fazendo com os meus alunos, eu estou mostrando a realidade científica, tá? E criticada através de provas, tá? Eu posso criticar, né? Mas realmente é verde? Então, vamos fazer o experimento, tá? Ah, não, professor, né? Ou tem outras cores. Toda folha, vamos ver, existe folhas verdes e tem folhas que têm a maior coloração vermelha. Toda folha vermelha tem pigmento de clorofila? Sim ou não? Tá? Tem. Então, vamos fazer um experimento? Então, através do experimento, eu comprovo que também tem pigmento verde, ou seja, tem clorofila. Então, é uma pesquisa aplicada versus a pesquisa básica. Tá? Onde nós devemos, né, preservar isso dentro da sala de aula. Tá? E aqui, finalizando, nós temos um resumo, eu coloquei para vocês aqui, alunos, né? Um resumo para facilitar a apropriação do conhecimento de vocês e fazer um mapa mental aí, né? Do conhecimento empírico, tipos de conhecimento, são 4, né? O critério de verdade é a cultura ética e moral, tem que respeitar, né? Então, por exemplo, vocês vão colocar, eu passei um exercício aí para vocês, que vocês vão fazer, né? Eu vou saber qual o conhecimento empírico da região de vocês aí, tá? Isso vai ser muito legal, eu vou aprender muito com vocês aí, tá? Porque eu vou aprender um pouco dessa região, porque nós estamos muito longe, né? Então, eu estou aqui no estado de São Paulo e vocês estão aí no Amazonas, né? Então, como que é a cultura de vocês em relação ao conhecimento empírico, né? A tradição cultural, tá? Isso é muito rico aí, né? E vocês vão me ensinar um pouquinho sobre isso aí, né? Que são as crenças, costumes, vocês vão estar citando as crenças. Eu gostaria que vocês citassem, descrevessem lá, né? As crenças, né? Vocês vão ver lá que não existe errado, tá? Existe a sua
o que você acredita, tá? O conhecimento teológico, né, ele é regido pela fé, tá? É o dogmatismo, né, a doutrina. Então, existe também uma perguntinha lá sobre qual o conhecimento teológico de vocês, né? Qual a origem dos animais, das plantas. Então, vocês podem estar descrevendo aí, né? É uma experiência pessoal, tá? Então, é ligada ao sobrenatural, tá? E que se manifesta, né, de forma sobrenatural. Então, o que vocês têm aí de história para contar, né, para a gente aí, né? E principalmente para mim, né, que eu não conheço muito a região de vocês. Então, como eu não conheço, eu vou aprender muito. Tenha certeza que vocês vão mais ensinar para mim do que eu estou ensinando para vocês aí, né? Vai ser muito legal essa troca aí, né, de conhecimento. Conhecimento filosófico utilizado pela razão, né? A razão, né, do discursiva, quando eu falo razão, tem a ver com pensamento. Se eu penso, logo existe, tá? Então, acaba ocorrendo, né, a metodologia do discurso, tá? É uma relação transpessoal, onde a palavra diz as coisas que eu estava falando para você, né? A máquina realmente vai substituir o homem, tá? É, quanto tempo será que o homem vai existir no planeta? O mundo vai acabar? Ou o ser humano que vai acabar com o mundo? Então, isso é pensamento que filosóficos aí. E o científico que nós estamos trabalhando, né, através da experimentação, que vocês já fizeram aí na universidade, né? Vocês devem ter feito experimentos, ou muitos de vocês vão entrar na pesquisa, né? Na pós-graduação, mestrado, doutorado, então vocês vão trabalhar com conhecimento científico. Na realidade, os livros já trazem esse conhecimento científico, mas quem tem que analisar é você. Não é porque está escrito aqui no livro didático, né? Eu estou lendo um livro didático, um livro aqui, né? Tá, o Gene, né? Então, eu estou lendo esse livro aqui. Mas o que está aqui dentro é verdadeiro? É conhecimento científico. Então, se eu duvido disso aqui, eu vou ter que correr atrás para poder interpretar isso aqui, tá? Então, porque a pessoa que escreveu aqui, né, que digitalizou, às vezes digitou errado ali, né? Às vezes na correção, esse erro passou. Mas não é porque está num livro é que é verdade. Pode ser a pessoa digitou errado, colocou a resposta errada, né? O gabarito do exercício era a alternativa D, e ele confundiu, colocou a alternativa C, tá? Então, eu tenho que saber, né? Eu tenho que entender o conhecimento científico, principalmente do meu conteúdo, para eu passar para o aluno, né? Então, você já deve ter visto aí gabaritos errados, né? Então, porque na hora de digitalizar lá, a pessoa digitalizou ou digitou errado, né? Então, quem vai fazer essa correção? É você, professor. Tá? Bom, então, objetividade e comprovação determinada, né? É uma tese. Tá? Então, no meu mestrado, no meu doutorado, eu fiz isso, né? E eu gostaria também, eu ainda estou fazendo também, né? O pós-doc agora, né? Eu estou trabalhando com a extração de substâncias de plantas, né? Então, depois eu gostaria que vocês depois me indicassem algumas plantas, aí daqui um pouquinho eu vou comentar com vocês, né? Que tem a ver com a observação, é uma relação impessoal diante de uma pesquisa, né? Então, é a pesquisa que está mostrando aquilo, não é o Daniel, é a pesquisa, tá? O mito da neutralidade científica. Então, a pesquisa científica, ela é neutra, ok? Bom, pessoal, e aqui, deixa eu ver aqui, né? Aí terminou. Então, obrigado aqui, né? Então, aqui eu coloco sempre essa figura de gente pensando, né? Então, acaba essa figura do pensador, né? Da filosofia da liberdade, né? Então, a gente sempre está pensando, então, resolve um problema, pensa em outro, resolve um problema, pensa em outro aí, tá? E eu gostaria de falar para vocês aqui, né, que como eu trabalho com o meu doutorado, né, no pós-doc com plantas, né, plantas medicinais, então vocês devem conhecer muitas plantas medicinais aí, né? Então eu gostaria, assim, se vocês tiverem um conhecimento de alguma planta nativa aí mesmo da região de vocês, né, que vocês conheçam, que tem comprovação empírica, olha só que legal, olha só o Daniel aqui, né? Às vezes tem um conhecimento empírico, as pessoas fazem um chá, faz aquela maceração, faz aquele emplasto e realmente dá certo, tá? Realmente dá certo.
É daí que nasce o conhecimento científico. O conhecimento científico, pessoal, ele nasce aqui, ó, do empírico, ó. O conhecimento científico, ele nasce daqui. Então, um ajuda o outro. Então, eu estou falando para vocês, se vocês conhecem aí, né, na comunidade de vocês, né, alguma planta que tem a função antisséptica, né, vermicida, germicida, né, então que vocês pudessem, né, mandar um nome para mim, manda lá na plataforma, ou manda lá pelo meu WhatsApp, né, tá, que eu vou passar para vocês aí, eu vou ditar aqui, tá? Então, se vocês tiverem aí, ó, até vou colocar aqui, ó, tá? 16, né, que é o código aqui, é 991978943, né? Esse aqui é meu WhatsApp, tá? WhatsApp, tá? Meu WhatsApp aqui. Então, se vocês tiverem, né, aqui é Daniel, tá? Daniel Montanini. Se vocês tiverem, né, algum conhecimento, né, para ajudar na pesquisa, porque eu sou pesquisador, né? Quem sabe eu possa aí um dia conhecer vocês. Estou torcendo para conhecer, né, a universidade de vocês, né? E aí o Amazonas, né? Então quem sabe eu apareça aí pessoalmente aí, né, depois dessa pandemia. Mas se vocês souberem de alguma coisa, de alguma planta, com alguma atividade biológica, né, para vermes de maneira geral, bactericida, fungicida, né? Eu gostaria que vocês mandassem foto, né, da planta, o nome popular, ou o nome científico, né, para a gente continuar na pesquisa também, né? Aí eu cito vocês também, né, nessa pesquisa, ou nós podemos pesquisar aí, quem sabe, né, eu estou falando mais uma vez da gente ir aí, né, para a gente conversar, tá? Mas tudo isso que eu estou falando, por quê? Porque sai do conhecimento empírico, tá? Olha só que interessante, por isso que eu falo assim, tem que respeitar. Nós temos que respeitar todos os tipos de conhecimento, né? Porque esse conhecimento empírico dessa planta, ela vai ser transformada em conhecimento científico. E esse conhecimento empírico, ele tem uma verdade, ele tem uma verdade. Só que essa verdade, ela não é explicada. Quem vai explicar essa verdade é o conhecimento científico. Então, o que era conhecimento empírico, ele passa a ser conhecimento científico, tá? Isso é bonito, essa conversão. E essa conversão tem a ver com o estudo, tá? Tem a ver com a pesquisa. Então, assim, eu gostaria assim que vocês, né, tivessem, que vocês pudessem, né, enviar nomes de plantas, tá, ou até a foto, e depois, quem sabe mais à frente, né, a planta enviada aí, né, pelo SEDEX, para nós aqui na universidade trabalhar com ela. E, de maneira geral, para vocês entenderem o que é o conhecimento científico, né, que nós trabalhamos na sala de aula, que é justamente esse conhecimento aqui, que vou trabalhar com vocês agora na segunda aula aqui, tá? Que tem a ver com a neurociência, ok? Tudo bem? Pessoal aqui, olha, eu brinco muito, quando eu dou meu WhatsApp para os alunos, geralmente eles ligam de madrugada, estão lá na balada, apesar que não pode, estão lá na balada, ei, professor, tudo bem, né? A gente está dormindo aí, mas tudo bem, a gente aceita, né? Mas está o meu WhatsApp aqui, se vocês quiserem, né, conversar comigo, né, conversa pelo WhatsApp ou também manda lá pelo chat, lá pelo programa, ok? Eu queria agradecer a atenção de vocês, né? Estou super feliz mais uma vez de estar com vocês aí, dando aula para vocês, tá? Nós estamos separados por uma boa distância, mas eu vou aprender muito com vocês quando vocês responderem os exercícios e eu vou ter acesso a essas respostas, ok? Pessoal, tchau para vocês, tá? Até a próxima aula. Bom estudo aí. Tchau, tchau, galera.